Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela vida de cada um que está acompanhando. Graças a Deus. Novamente estou aqui para estar meditando com vocês em mais dois capítulos da palavra, né? Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 15 e 16 de Primeiro Reis, né? Então vamos ver o contexto aí das profecias, esses reinados aí que vai acontecendo, né? Tanto de Israel quanto de Judá, né? A gente vai vendo que os dois reis aí tanto de Judá quanto de Israel, eles vão caminhando, vai mostrando ali na palavra, né, o que cada um ali fez, né? Digamos assim, aqui dá para a gente entender que o primeiro Reis e o segundo Reis, esses dois livros, né, ele vem tratando assim quem que foi eles, né? Mas para frente a gente vai ver nos outros livros aí que vai ter uns detalhes aí a mais aí a respeito de cada um deles, né? Vai contar com um pouco mais de detalhes, né? Mas aí ele vai dando um esboço aí de quem que era eles, né? Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender de Ti, Pai, com a Tua palavra. Nos orienta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 15 fala bem assim, ó. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abiás tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois fizera o que o Senhor, é, pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita, né? O Senhor é interessante que ele traz a lembrança aí, né? Nessa situação que aconteceu de Davi com Betseba, né? Tanto é que Salomão vem aí dessa linhagem aí entre Davi e Betseba, que era mulher de Urias, né? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abiás. Os demais acontecimentos do reinado de Abiás e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abiás e Jeroboão, e Abiás descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome de sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos culturais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale do Cedron, embora os altares idólatras não tinham sido eliminados. O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. A gente entende assim, né, que dá pra gente ver, né, que tem um filho que vai aí nos caminhos do Senhor, né? Já tem outro que já se desvia, né? Então, tem uns que vão na, digamos assim, até conseguem andar diferente que os pais, né? Mas é um contexto interessante para a gente estar vendo esses reis, né? Esses reinados aí que cada um teve aí, né? Desta forma a gente vai vendo que um filho às vezes não leva o que o pai tinha aí de certo, né? Então ele acaba indo para um lado errado e às vezes o outro
acaba indo para o lado certo, né? E a gente vai vendo com a palavra, né? Ele vai nos mostrando aí os filhos dos reis, né? Que vai passando aí, né? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa juntou a prata e o ouro que haviam sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizera meu pai ao teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o Quinerete, além de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. Ninguém foi insensato, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa tinha usado. Com esse material, Asa fortificou Geba em Benjamim e também Mispa. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com os seus antepassados, ele foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel, no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, né? Interessante que ele começa a contar aqui, né? Ele fala, olha, Asa reinava e esse era o rei de Israel que reinava também, né? Ele traz aí um paralelo entre os dois, né? Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aias, da tribo de Isacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão, não deixou ninguém vivo, destruiu todos de acordo com a palavra do Senhor, anunciada pelo seu servo, o Silonita Aias. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel, né? Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que ele fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei de todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Então, agora no capítulo 16. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio de Gel, filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar
e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa, que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, filho de Anani, a Baasa e a sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elã, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel, e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arza, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou, feriu-o e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente, fosse amigo. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, que o profeta Ageu dissera contra Baasa, por causa de todos os pecados que este e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com os seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinham assassinado, no mesmo dia ali no acampamento, proclamaram Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela, está escrito na cidade dela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel. Reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina,
dá para a gente entender, né, que ele traz um paralelo a Asa, né, e todos os reis que passaram por Israel, né. Dá para ver que quantos que já passaram por Israel, né, e no entanto só Asa estava reinando em Jerusalém ali, né, em Judá, né, e passava rei muito rápido em Israel, né. É, Honre, porém, fez o que o Senhor reprova, e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Honre, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Honre descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E seu filho Acabe foi o seu sucessor, né? Interessante que agora a gente vai ver Acabe aí, né? E Acabe ele começa a contar bastante história dele, né? E dos outros ele falou quem que era, né? E o tanto de tempo que reinou, né? No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Honre, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Honre, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etubal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Iel, de Betel, reconstruiu Jericó, né? Lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num, né? Então ali dá para ver que Jericó o Senhor tinha destruído, né? E falou que ninguém ia edificar ali, né? E aí levantou um camarada aí, e quando começou a construir, já morreu um filho mais velho, e começou a morrer um filho mais novo, né? Às custas aí, né, dessa situação de querer levantar Jericó. Teve percas aí na família, né? Dá para a gente entender desta forma. Mas bem, era essa a leitura de hoje, né? A gente tá vendo muitos reinos, né? Reis aí levantados, né? E para frente a gente vai ver também Acabe aí, já vai entrar o profeta Elias junto, né? É interessante a gente ver todos esses contextos aí desses reinados, né? Mas um abraço para todos vocês, Deus abençoe, tudo de bom e vamos junto aí na nossa leitura diária aí. Até mais, Deus abençoe.